Então, irmãos, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Aí é o nosso texto base para mostrar a extraordinária missão de ser o marido dentro do nosso lar abençoado. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7. Estão aí com o pastor? Amém? Versículo 3 diz assim: o marido, estão aí comigo? Deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a mulher ou a esposa para o seu marido. Obrigado, Jesus, por esse texto que já nos dá, meu Pai, uma base extraordinária para a gente falar sobre essa missão de amar como marido e como esposa também, Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, abra o coração de cada homem que está aqui, de cada esposa, meu Pai, de cada jovem que ainda vai passar por esse momento extraordinário da vida, que é ser esposo, que a Tua palavra ela possa entrar em nossa vida e fazer total diferença. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Irmãos, e principalmente as irmãs agora. Eu sei que quando o pastor vai falar de esposo, eu falo às vezes em alguns lugares sobre esposo, e logo a irmã começa a cutucar o esposo do lado. Isso pra gente que está aqui é algo assim extraordinário, é bacana, a gente ri muito, os pregadores. Mas não é para isso, né? Não fica futucando o marido aí, porque senão vocês já arrumam um divórcio no meio da mensagem. Né? Já chamam, para isso aí, pastor, aí, Juninho, liga pro teu pai, o pastor já está aí, não vamos conversar esse negócio. Não, né? Então, fica em espírito de oração, as irmãs agora, para Deus falar no coração nosso, dos homens, mas tem certeza que Jesus tem guardado para as meninas também, tá? Então, no próximo dia da família, que é o primeiro domingo do mês que vem, de maio, a irmã Cristina, eu dei esse compromisso para ela e essa honra de falar da extraordinária missão de ser esposa, de ser mãe. Combinado, amor? Tratado? Então, esse tratado está feito. Então, irmãos, o interessante é que Paulo chama a nossa atenção, dizendo que o marido deve cumprir o dever. Interessante que algumas pessoas, às vezes, veem um pastor domingo à noite pregando sobre família e falam assim, pastor, tinha que fazer uma libertação, curar os enfermos e bababá. Gente, se a família não subsistir na existência que é o próprio Deus, de nada vale essas coisas. A igreja é um lugar pedagógico, um lugar de ensinar as pessoas em todos os aspectos. E o domingo é o dia mais propício à noite, porque está todo mundo aqui, sentado aqui, ou grande parte das pessoas que têm estado envolvido. E Paulo diz que o marido deve cumprir o seu dever. Interessante que a palavra em grego aqui, a palavra dever, ela significa uma dívida difícil de ser paga. A palavra que Paulo usa aqui é semelhante, é igual, para ser realista, uma dívida difícil de ser paga. Então o marido, ele tem uma dívida com a esposa, quase que impagável, muito difícil dele pagar essa dívida. Então, a partir dessa colocação, que a própria palavra nos dá de dever, que é uma dívida difícil de ser paga, eu começo a trabalhar com a ideia do marido, do homem da casa, que ele deve ter um compromisso com a sua esposa. O marido deve cumprir os deveres, aquilo que ele tem como marido, como responsabilidade para cumprir essa missão. Mas o interessante é que já está dentro do nosso coração como pessoas, isso é homem ou mulher, como pessoas, sempre querer, é mais fácil para a gente cobrar do que pagar. A gente cobra muito, o tempo inteiro, você já viu isso? Eu falo a verdade, pela influência que eu sempre tive desde criança, envolvido em comércio, e de ter um espírito de liderança, eu tenho que me policiar o tempo inteiro com isso. A gente cobra mais do que oferece. E o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar com o homem. Por quê? Que ele não começa assim, que as mulheres devem cumprir o seu papel. Por que ele começa com o homem? Porque isso é muito mais forte na vida do homem. O homem, ele tem muito mais facilidade de cobrar das pessoas ao seu redor do que a mulher. Claro que tem umas mulheres que ninguém merece também. Parece que o negócio vem triplicar dentro. Só cobra, porque o cara não aguenta ficar dentro de casa. É melhor ele ficar num banco onde tem cobrador do que ficar dentro de casa, que a mulher só cobra. O
cara chega em casa cansado e fala assim, tem que apertar o parafuso da geladeira, tem que arrumar a porta do micro-ondas, a caixa d'água está vazando, o teto está mofado, e vai. A corrente do cachorro arrebentou, o gato está doente, só cobra. Mas, cara, quando Paulo usa a palavra marido, é porque isso é algo que está dentro do homem, de cobrar mais do que oferecer. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, pague a sua dívida primeiro a quem? A tua esposa. Você tem uma dívida com ela. Você tem algo que você deve fazer. O interessante é que eu sempre, quando vou orientar um casal, isso aí a gente escuta o tempo inteiro. Os irmãos já ouviram isso, não é novidade que eu vou falar. Eu digo falar de família não é novidade. Falar de família é um processo pedagógico de repetir a mesma coisa, esse entra na nossa cabeça para a gente fazer diferente. Isso aqui que eu vou falar, muitas coisas você já sabe, algumas vai despertar você em alguns pontos. Mas quando eu vou orientar um casal que está casando, eu digo assim, meu filho, você tem que casar para fazer o outro feliz. Vou mandar levantar a mão aqui, todo mundo vai levantar a mão. Vou fazer um teste. Todo mundo que já ouviu essa frase, que o casamento é o outro tem que fazer o outro feliz, levanta a mão, sem vergonha. Turma de gente sem vergonha. Levanta a mão, irmão. Isso. Os que ouviram, levantaram a mão. Então, mais de 70% já ouviram essa frase. Essa frase é repetida no Facebook, é repetida nos púlpitos da igreja, em livro que fala sobre romance. Isso é repetido o tempo inteiro. Mas o interessante é que a gente nunca leva isso para a prática. E eu falo a verdade, e até citação bíblica sobre isso. Onde está isso na Bíblia? Claro que o apóstolo Paulo começa aqui, já falando isso, já é um princípio bíblico, que o marido deve primeiro cumprir o seu dever. Mas abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, Deuteronômio 24, é o 5º livro da Bíblia, volta lá em Gênesis e corre. Eu vou precisar que os irmãos sejam ágeis na Bíblia, que eu tenho muito texto para usar, tá, irmãos? Para mim não ficar parando muito. Porque ele trouxe uma caneta, papelzinho, nota isso, não der conta, pega em casa, lê em casa. Diz assim, Deuteronômio 24, versículo 5, diz assim, se um homem tivesse se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, estará livre para ficar em casa, e a mulher vai fazer tudo o que ele mandar. Aleluia, xiri, xiri. Não é isso, irmão? O que diz lá? Fazer feliz a mulher com quem se casou. Missão extraordinária. Fazer a nossa esposa feliz no último. Eu falei, Jesus, se tivesse um texto da Bíblia hoje orando em casa, se eu pudesse mudar esse negócio aqui. Senhor, deixa eu mudar esse negócio, sabe por quê, irmão? Fazer mulher feliz. Diego não tem um ano de casado ainda, Diego. Você está nessa fase, nessa tentativa extraordinária. Difícil, irmão? Difícil. Falou baixinho ali para a Marina. Quem tem menos de um ano de casado aí? Tem a Marina, quem mais? A Marina e o Diego mesmo. Então vai ser que eu vou pegar para Cristo hoje. Então, o homem deve fazer a mulher o quê? Feliz. Gente, é esse princípio que foi embutido na lei que Deus deu a Israel. Diz assim, ó, o homem deve ser o primeiro a fazer a mulher feliz. Então, eu vou rapidamente destacar 5 princípios bíblicos na vida de um homem casado, um homem que tem Deus no coração. Então, já entendemos que é uma dívida difícil de ser paga, que fazer mulher feliz é difícil demais, os homens é que sabem desse negócio, é muito difícil. Mas o primeiro princípio bíblico, que em 1 Coríntios 11, 3, destaca, é que o homem deve ser a cabeça da casa. Diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 3, não vou ficar parando para a gente ficar abrindo, você vai abrindo. 1 Coríntios 3, versículo 11, diz assim, quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo, e que o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça é Deus. De Cristo é Deus. Então, irmãos, isso diz também em Efésios 5, 23, que diz que como Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da casa, o cabeça da mulher. Interessante quando fala isso, eu dei um toquinho nisso na outra pregação, me lembro disso, e falei que ia ampliar o leque hoje, que quando fala de ser cabeça, de ser autoridade, isso tem sido muito confuso na cabeça dos homens. Tem algum homem que é homem banana, e tem uns homens que são Hitlers, ditadores,
São homens que querem impor sobre a família a sua vontade, a sua felicidade e o seu amor do jeito que ele acha que tem que ser feito. E o outro já acha que não, que tudo tem que ser do jeito que o outro acha que tem que ser. Mas entenda uma coisa, quando a Bíblia diz sobre a autoridade, o homem é o cabeça, a Bíblia ela quer referir que o homem tem mais responsabilidade dentro do lar do que a mulher. Eu vou dar um conselho para vocês, meninas. Vocês têm hora que são, desculpa o pastor usar a palavra aqui, nós somos um contexto de família, tem hora que vocês são burra demais. Sabe por quê? Vocês querem assumir um papel que não é bom, gente. Ter responsabilidade da família não é um ato inteligente. Gente, se eu pudesse tirar minha responsabilidade como pastor e passar para outro e só pregar, maravilha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu pudesse tirar minha responsabilidade como pastor e só pregar o evangelho, era muito melhor para mim. E tem mulher que ela quer assumir a responsabilidade que é do marido. E com isso é ruim para ela. Inteligente é ela se ela deixa o marido assumir a responsabilidade dele. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, ele se refere que o homem é a cabeça, mas com um ato de responsabilidade maior do que a esposa e os filhos. Interessante que na Bíblia, uma passagem, que José é visto na Bíblia até os 12 anos de Jesus. Vocês estão comigo aqui? Quando Jesus vai lá no templo, né? Não vou citar todos os textos bíblicos, porque senão não tem tempo para fazer isso aqui no culto de 30 minutos que eu tenho que pregar. Já está acabando, tá vendo? Então, José se encontra na Bíblia até os 12 anos de Jesus. Os historiadores acreditam friamente, com base em Bíblia, que José morreu a partir dali. E quando José morreu, Maria começou a andar com quem? Com Jesus. Jesus teve uma responsabilidade, teve que assumir que não era dele, que era de José. Mas a tradição judaica diz que o homem da casa, quando o marido morre, o filho mais velho assume a casa como responsabilidade como marido, no sentido de manter a ordem e manter o sustento daquela casa. E Jesus assume essa responsabilidade. Isso é tão real que Jesus ensina para não deixar as viúvas sem ter tratamento, sem ter cuidado. E quando Jesus chega no pé da cruz, ele pega João, que era o discípulo mais amado, pega João e fala assim: João, recebe a minha mãe em teus braços. E diz: mãe, recebe João em teus braços. No Evangelho de João, versículo 19, diz isso. E diz o texto: e João levou Maria para casa. Por que João levou Maria para casa? Porque José já tinha morrido. E Jesus não tinha para quem mais entregar, sabe por quê? Os outros irmãos de Jesus não seguiam Jesus. Jesus não queria entregar a responsabilidade da casa dele em pessoas incrédulas. Tiago, irmão de Jesus, deixa bem claro, Paulo diz, Tiago se converte após a ressurreição do irmão. Então, se Tiago, o irmão de Jesus mesmo, de carne, que nasceu de José e Maria, fosse um homem convertido, Jesus tinha entregado a responsabilidade da casa dele a um homem convertido. E para ele não entregar os irmãos que era descrente, ele entrega a quem? A João. Então entenda o seguinte: a responsabilidade do homem sempre vai ser passada para o homem, nunca para a mulher, porque tem responsabilidade que é nossa. E quando fala de autoridade, de ser cabeça, a gente confunde tudo. Tem homem que ele quer resolver as coisas dentro de casa no grito. Interessante, conta uma historinha. Eu vi um pastor, Paulo Jeff, contar essa história. Paulo Jeff. Ele conta uma história, ela não é engraçada, mas ela reflete a gente. A história de americano não é engraçada. A história que brasileiro conta é engraçada. Nada contra os americanos, mas não é engraçado. Ele contou uma história o seguinte, que naquela época antiga, que as noivas iam de carroça para a igreja, você lembra? Tentou surgir uma novela, tentou trazer esse negócio de volta. Aí tem umas mulheres bobas que entrou nesse negócio. Mas na época que só tinha carroça, as mulheres casavam, saíam da igreja, montavam na carrocinha enfeitadinha de flor e iam embora para a lua de mel. E diz essa história do pastor Paulo Jeff, que o cara casa, sai da igreja, sobe na carrocinha de cavalo e vai com o cavalinho, com o burrinho puxando. De repente o burro me empaca. Ele, xinga o burro todo nome, burrando um pouquinho. 20 metros, o burro para de novo, ele desce do burro, quebra um galho de mato. Aí, volta um pouquinho. Na primeira vez que o burro parou, ele falou assim: primeira coisa. E gritou com o burro. Gritou com o burro, burro andou um pouquinho. Na segunda vez que o burro parou, ele falou assim: segunda coisa, burro. Desceu, pegou o galho de árvore, deu uma coça no burro, a mulher começou a ficar preocupada. Nossa, que homem que eu casei.
Anda mais uns 50 metros, o burro para, ele fala assim, a terceira coisa, burro. Arranca da garrucha, dá 3 tiros no burro e mata o burro. A mulher fala, bem, era o último burrinho que a gente tinha. Para nós começar a nossa vida, como é que vai arrumar? Ele falou assim, ó, primeira coisa, mulher. A mulher já... Porque a segunda coisa seria uma coça nela. A terceira, ele arrancar da pistola, dar 3 tiros nela e matar ela na porta da igreja. Você não insiste com o negócio. Então tem homem que é assim, que ele quer resolver as coisas. O homem deve entender que há autoridade sobre ele, ele é o cabeça da casa, ele tem autoridade, mas ele não tem que agir com ignorância. As pessoas não aprendem com grito dentro de casa. Violência gera violência. Quando o pai agride a mãe dentro de casa com palavras, ele sai de casa para trabalhar, a mãe agride os filhos. A mãe sai de casa para ir na vizinha, o menino, o irmão, pega o outro e mete a mão nele, agride ele também. Porque a agressão é uma onda que vai andando. Então, entenda isso. Que o marido é comparado a quem? A Jesus. Então, qual é a autoridade que Jesus ensina? Jesus ensina a autoridade em Marcos 10, a partir do versículo 22, eu não vou ler, porque para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, ó, no mundo de vocês, quem tem poder e autoridade é aquele que manda e subjuga e domina vocês. Mas no meu reino é o contrário. Aquele que tem autoridade e é o cabeça é aquele que serve. Então, a autoridade que Jesus deu ao marido é muito diferente do que é pregoado no mundo aí fora. O que Jesus trouxe para o homem, essa missão extraordinária de ser marido, ser esposo, é que ele deve amar sua esposa como ele amou a igreja. E a autoridade do homem é quando ele serve. Eu sei isso, eu vivo na minha casa. Quando eu peço uma coisa a Samara, ela não faz, eu vou e faço para ela, eu quebro ela na solda, na emenda. Ela me pede eu peço uma coisa para ela, ela não faz. Tem hora que eu deixo passar, tem hora que eu exerço minha autoridade de pai. Para minha filha, eu falo assim, eu não estou pedindo. Pastor, o senhor foi ditador. Mas tem hora que tem que falar isso. Eu estou, aí a mãe dela termina, mandando. Para saber que tem que respeitar, tem hora. Mas o melhor caminho é fazer o contrário. Ela pede para mim fazer eu peço ela fazer uma coisa, ela não faz. Quando ela me pede, eu faço para ela. E ela é tão danada que ela lembra. Pai, eu não fiz, só pediu para pegar a Bíblia do Senhor. Hoje eu pedi para ela pegar o meu notebook, pega o meu tablet lá. Ela foi numa boa e pegou. Mas se ela não tivesse pegado, ela ia me pedir, que ela me pede as coisas o tempo inteiro. Quando eu ia fazer, ele ia falar assim, não, pai, só pediu para me pegar um negócio, eu não peguei, agora só pegou para mim. Sabe por quê? A autoridade do marido é demonstrado quando ele serve a sua esposa e a sua família, sabendo que é uma missão gostosa de fazer. Gente, eu estava esses dias preparando, a Cristina sabe disso, e isso não foi de propósito, eu nem tinha pensado nisso. Eu estava preparando, a gente está preparando um lugarzinho na roça para a gente ir, e eu fui arrumar um cantinho para Samara, embaixo de uma árvore, estou capinando o lugar, fiz uns escadinhos, estou arrumando. Eu estava lá trabalhando, eu pensei assim, caramba, eu estou fazendo isso aqui, achando que Samara vai se importar com isso. E talvez ela quer um negócio muito mais simples. O Espírito Santo falou, vai lá debaixo daquela árvore, arruma debaixo daquela árvore. Você vai ver o que ela vai querer, aquilo que você fez com as tuas mãos ou aquilo que o teu dinheiro pagou para fazer. Aonde que Samara, quando a gente vai lá, aonde que ela gosta de ficar? Debaixo da árvore. Não? E ela, pai, o senhor já terminou lá a escadinha, né? Meu filho, não deu ainda, mas o papai já começou, e aquele que começou a obra vai fiel para terminar. Então ela quer ficar lá, ela fica lá. Eu vou lá ver a construção, trabalhar, ela sai do carro, vai lá debaixo da árvore. Então, quando a gente serve a nossa família com as mãos, o nosso filho com as mãos, isso traz valor no coração dele. Isso leva a demonstrar quem o pai, quem a mãe é. Então o marido, ele deve ter autoridade na casa, mas autoridade segundo quem? Jesus. A autoridade que o valor é invertido, o autoritarismo não pode ser exercido dentro da nossa casa, da nossa família. Porque ter autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Entenda isso no seu coração. Interessante, em 1 Pedro 5, 3, Pedro diz o seguinte assim, ó, 1 Pedro 5, 3, não hajam como os dominadores do que lhes foram confiados, mas como um exemplo. Pastor, mas esse texto aqui não tem a ver com família. Pedro está dizendo assim, ó,
não usa de autoritarismo sobre a igreja, vocês que são pastores da igreja. Isso serve para toda autoridade. Autoridade não é aquele que domina a pessoa. Autoridade para Jesus é aquele que serve, é aquele que morre em favor da sua família e sua esposa ou do seu esposo, tá, irmãos? Então grava isso no coração de vocês, que autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. A nossa autoridade é baseada no reino de Deus. O interessante, que eu descobri isso por esses dias, que quando eu digo que o casamento, o ritual do casamento, que a noiva vem cá, amor. A noiva vem, aí, né, a noiva vem, entra, nem no casamento eu não sei cantar. Como é que é a música? Vai, canta aí. Aí o pai para, entrega para o marido, para o noivo. Aí o noivo dá um beijinho na testa, assim, não é? Parece, e vai até o altar e se joelha diante do Senhor, tá? Então, o que isso tem a ver com autoridade? Pensa bem, quando o marido, como o pai, vai até o altar entregar a filha, e entrega para quem? Para o noivo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está passando a autoridade que estava sobre ele, e está passando para quem? Para o marido. Pastor, aonde está escrito essa heresia? Números, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 9. Números 30, do 1 ao 9. O interessante é que eu não vou ler o texto, porque eu tenho mais coisa para dizer, que nesse texto diz o seguinte, que quando a mulher, a filha, está na casa do pai, a autoridade está sobre o pai. E a autoridade segundo quem? Jesus, não o mundo. A filha, ela é submissa ao pai. E o texto diz que quando ela casa, não é mais o pai que tem domínio sobre ela. Quem que passa a ter o domínio sobre ela? Domínio segundo quem? Jesus Cristo, o marido. Mas o interessante é que o versículo 9 ele diz assim: as divorciadas e viúvas poderão se decidir por si mesmo. Claro que não é para a mulher hoje, vou deixar para a Cristina falar, mas eu vejo que tem mulher hoje que age como divorciada e viúva e tem um defunto lá dentro de casa, vivo andando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O defunto está lá, o cara divorciado está lá, e ela age como divorciada ou viúva, porque ela decide tudo sem nenhuma responsabilidade, sem passar nada para o marido. Então não pode. Então o ato da menina entrar na igreja, gente, por isso que eu sou chato com esse negócio de cerimônia de casamento. A pessoa vem, mas não sei quem, aqui é assim, mas não sei o que o pastor faz, deixa fazer. Eu sou chato. Você já está juntado? Graças a Deus, né? Não é graças a Deus, né? Mas eu uso para enfeitar, né? Então vão casar, então entra os doisinhos na igreja, já casados, os bichinhos na frente, vambora, bichinho. Aí bota os bichinhos tudo aqui na frente, o pastor fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês estão casados, e vão para casa, viver o que vocês já estão vivendo. É diferente quando uma menina, igual vocês meninas, se preserva. A Bíblia diz, dê honra a quem merece honra. Eu já vivi isso dentro da minha casa. A minha irmã quis abrir mão da honra dela. Ela ficou grávida, namorando e disse, eu não quero casar na igreja. Porque ela honrou o pai, honrou a Deus e honrou o esposo. Então, meninas, aí o meu pastor dizia o seguinte, as bobinhas que ficam grávidas. Hoje eu concordo com ele. Tem que tomar cuidado, não é apenas gravidez que deve te levar a não entrar na igreja. A Bíblia diz que quem tem relação sexual, o pastor vai pedir um exame de virgindade quem for casar na igreja. Não vou fazer isso. Eu confio em quem? Na sua palavra. Você falou? Está falado. Responsabilidade é quem? Claro que eu não vou perguntar se você é virgem para entrar na igreja, mas você já sabe. Se vai botar véu e grinaldo tapar a face, aquilo tem um simbolismo. De que? Virgindade. Pastor, o senhor está no século 21, mas eu estou no século da Bíblia. Casamento eu tenho o maior problema de lidar. Sou sensível a um montão de coisas. Mas casamento, sabe por quê? É a base de toda a estrutura humana. Se eu abrir mão disso, eu abro mão de toda a estrutura humana. Entenda isso. A autoridade é passada para o marido. Mas o marido deve exercer essa autoridade. Ele deve assumir esse dever maravilhoso que é a casa.
Só que tem marido que ele é frouxo. Mais um palavrão. Vai notando aí, depois detona o pastor da assembleia. Pastor, 2 palavrões você excluído dessa igreja. O marido é frouxo. Porque falar de família tem que ser muito assim, claro mesmo. É coisa que você não vai usar, você nunca vai ver no meu linguajar comum essas palavras. O marido é frouxo, ele não assume aquilo que foi dado a ele. Ou quando o marido não é frouxo, o casamento é feito tudo de qualquer maneira. Sabe por que o diabo não quer que o pai entre direitinho na igreja e passe para o marido? Porque ele quer que o marido já comece de cara perdendo a autoridade dele. Ele já quer que a família comece sem ter autoridade de Deus estabelecida sobre a vida do esposo. Por isso que ele quer que já comece tudo vacaiado. E tem pai que ele é mestre para vacaiar a família. Ele casou errado, fala, não, puxa um barraquinho aí, ó. Não está satisfeita comigo? Sai de casa com esse tribufunco que você está namorando. Essa coisa, essa peste, esse negócio ruim aí. Não. O pai tem que dizer, minha filha, eu quero te levar no altar. O pai sabe quem que ele é? Ele é um instrumento de bênção na vida da filha. E outra coisa, volta aqui, meu amor. Quando o pai, eu fiz errado, irmãos. Eu acho que é o pai que beija na testa da filha, não é, amor? É 2 coisas que acontecem, olha só. O pai entra, aí o pai beija na testa da filha. Sabe o que o pai está falando com esse beijo? Dizendo assim, você agora é mulher. Eu te libero para ser esposa, para amar o seu esposo, para criar seus filhos. Você pode fazer isso porque você nasceu para isso. Então, aí o diabo quer que começa tudo errado, tudo vacalhado, tudo de qualquer maneira. Para quê? Para a filha não receber a bênção do pai. Gente, eu me lembro que no encontro Gerando Vida, teve uma pessoa que chegou para mim em lágrimas e falou assim, pastor, me abraça como meu pai, que eu ministrei sobre isso. Cada encontro, Deus dá um direcionamento. Eu ministrei sobre isso, sobre a autoridade que o pai exerce sobre o filho, e o pai libera a menina e o menino para ser macho e a menina para ser fêmea, para ser dona de casa, para se apaixonar por isso que é maravilhoso. A Cristina pode falar mais sobre esse negócio de ser de casa, né, irmão? A Cristina tem certeza que ela vai entrar nesse assunto. E só que o diabo quer tirar essas coisas pequenas da gente. E ele tira, ele não deixa o pai ministrar sobre o filho. Ele não deixa o pai ministrar sobre a menina, sobre o menino. Ele não entrega a autoridade dele para o esposo. O diabo já quer que comece no casamento, tudo de qualquer maneira. E tem a onda, fala assim, não, é melhor juntar, né, para ver se dá certo. Gente, isso é do inferno. Esse negócio não tem que ver se vai dar certo. Casamento é uma ordem, é uma ordenança. Não tem que ver, eu vou ver se vai dar certo. Não, isso não é casamento. Isso é qualquer coisa. Não casamento. Então, marido, homem, suma o compromisso. A tua filha está em tuas mãos. Quem tem que dar um grito, não como meu sogro, mas é você. É você que tem que dar o grito no sentido de amar ela. Falar, minha filha, olha, vem para cá, é assim que é de Deus. Eu vi o pastor Jefferson dizendo o seguinte, que ele teve o prazer de sentar com o menino dele, com o rapazinho dele, e explicar por que estava nascendo pelo debaixo do braço, por que ele estava andando meio estranho, meio esquisito, tinha hora. Tem criança aqui, o pastor não quer exagerar. Por que ele estava andando meio esquisitão, assim? Né? Não podia ver uma menina, assim. Por que ele estava assim meio doido, assim? Aí o pastor falou que sentou com ele e explicou com ele, com base bíblica. Falou, meu filho, você está virando um macho. Você está virando um homem, aí você tem que tomar cuidado. A tua mãe... É muito forte o que ele falou. Conversando com o filho, falou assim, tua mãe não é mulher para você. Pastor, para de brincadeira. Você já leu Coríntios? Capítulo 1, que a mulher do pai andava com o filho, que não era filho dela, mas era afilhado? Está na Bíblia, não. O pastor não está aqui. A Bíblia tem coisa feia também, não é só o pastor que fala coisa feia, não. Então, ele falou assim, ó, a tua mãe é sua mãe, meu filho. A sua filha, a sua irmã é sua irmã. E dá princípio ele bíblico. Você deve ter as suas relações quando você casar. Vai ser uma celebração do casamento. E vai explicando o menino. E pede isso a ele. E esse filho dele hoje prega dizendo que logo quando o pai ensinou isso a ele, ele saiu com os amigos falaram assim, vamos parar ali numa casa de prostituição para tu perder a virgindade. Ele falou assim, de jeito nenhum. Que amigo que esse cara andava também, né? Filho de pastor, Deus me livre, hein? Pensei na hora. Não, eu aprendi uma coisa que meu pai me ensinou.
eu vou perder minha virgindade com honra a Deus, como um presente dado a Deus pela fidelidade de Deus na minha vida. Porque o pai ensinou. Gente, é fácil? Não é, mas é a responsabilidade de quem? Do marido. E a mulher, gente, ela tem um poder de assumir a posição que não é dela, uma facilidade assim, tranquilo, porque isso foi dado à mulher. Por que Adão tenta a mulher? Adão. Por que a serpente tenta a mulher? Porque ela tinha um poder de sedução mais forte do que a própria serpente. Por isso que a serpente não foi direta em Adão. Estão entendendo? Por isso que ela foi a mulher. E na Bíblia, a mulher o tempo inteiro, ela é uma ferramenta extraordinária, mas ela é uma ferramenta maligna na mão do inimigo. Gente, eu posso citar vários homens da Bíblia. Adão foi o primeiro que caiu na sedução da mulher. A Eva, ela assume o lugar de Adão, porque Adão era o cabeça. E quem que toma as rédeas? Quem? Eva. Ela toma as rédeas, eu vou decidir esse negócio agora. E ela se dá mal, e faz quem se dá mal? Você que está sentado aí, eu. A geração inteira. Gente, Salomão fez a mesma coisa. Salomão, a Bíblia diz que ele não é um homem que nunca houve tanta sabedoria como Salomão. A Bíblia diz isso. Mas Salomão, não sei, gente, se Salomão é um homem salvo. Não sei. Ah, pastor, mas na Galeria da Fé parece que fala sobre Salomão, se eu não me engano aqui. Fala? Não sei, pesquisa para mim, Hebreus 11. Que eu agora essa informação veio aqui um ruído aqui. Então, Salomão, sabe como que Salomão caiu? Com mulheres que não eram judias. As mulheres botaram ele para prostituir e adorar outros deuses. Posso citar outro? Acaz. Acaz é Jezabel. Pedi para a Cristina pregar sobre o espírito de Jezabel. Gente, eu tenho uma facilidade de lidar com o espírito de Jezabel. Tranquilo. A Jezabel comigo não tem um passo na frente. Se a Cristina vai ministrar sobre Jezabel, alguém já ouviu falar sobre o espírito de Jezabel? Não. Nossa, é muito forte. O espírito de Jezabel é um espírito demoníaco que invade a mulher e ela não percebe, ele não se manifesta, ele não cai endemoniado. Ele é um espírito que orienta a mente da mulher para fazer aquilo que é mal. É o mesmo espírito que orientou Eva, orientou Jezabel, e é falado em Apocalipse esse espírito, chamado espírito de Jezabel, dando a conotação a ele, não que o nome dele é Jezabel, mas a conotação forte, porque ele entrou numa mulher chamada Jezabel e fez uma lenha dentro do povo de Israel, e o marido dela era o rei, Acaz. Eu acredito que a Cris deve entrar, Acabe, a Cristina vai entrar, e depois Salomão. O que Salomão fez? Perdeu tudo por causa de quem? Mulher. A mulher foi convencer. Aí, interessante, irmão, vou dar uma dica pra você, ó. O que aconteceu com Salomão? A mulher chorava, Salomão chegava e ela, Salomãozinho querido, me conta como tirar a tua força. Sansão, me conta como. Aí ele ia, não, amarra o meu braço, o bobinho. Aí ela amarrava o braço e ele, aí outro dia ela voltava, ela falava assim, aí ela brigava, o cara aprontou com ela, brigava com Salomão, mandava Salomão sumir da tenda dela. Aí Sansão, vocês sabem quem eu estou falando aí, Sansão? Então tá. Aí Sansão ia lá, não, bem, calma aí, estou fazendo uma coisa, marra as duas pernas agora, estou usando ilustrações, tá? Não é essas ilustrações mesmo da Bíblia. Aí marrava e vinha os homens, estourava tudo, matava os homens. Gente, vocês sabem quem é Sansão, né? Sansão, aquele cara que morreu cego, né? Rodando a vinha lá. Vocês sabem, né? Ele tinha um cabelo grande e era um cara forte por isso. E se cortasse o cabelo dele, ele perderia a força. Ele virou um palhaço de circo. Então, aí brigou, não resolveu. Aí no outro dia ele chegava e falava assim, você não me ama mais. Não me ama. Porque já é a segunda vez. E você não contou para mim o que tinha que fazer. Aí Sansão, já viu? A mulher fala isso. Você não me ama mais como você me amava. Aí o bobão vai, cai na conversa, entrega aquilo que é dele. Sansão vai, não, agora você marra os dedinhos, mindinho, põe uma argola no nariz. Aí o cara vinha, matava todo mundo. Aí ela exagerava, ela virava aquela pilha de nervo. Sansão chegava na barraca, na tenda dela, ela estava arranhando tudo com a pilha de nervo. Já viu a mulher assim?
Não chega perto. O negócio deita na cama de cara fechada e acorda no outro dia rindo. Não entendo essa atmosfera. Ô, seu Levi, não precisa dar futucão em ninguém. Aí Sansão ia e falava de novo, caía na bosteira. E para encerrar assim, nessa parte do primeiro ponto, ela importunava Sansão. E isso que eu estou usando é tudo bíblico. Ela fazia essas ceninhas com Sansão. Ela importunou Sansão, e Sansão não aguentou mais e falou, não, corta o cabelo, acabou o homem. O que aconteceu? Cortou o cabelo, acabou o homem. A mulher sempre tem nela a facilidade de seduzir mais do que ela imagina. Mas o homem sempre tem que ter a gentileza de sempre não deixar isso se influenciar para o mal. Que se a mulher quiser usar isso para o mal, ela usa. E ela sabe usar. Eu falei do primeiro princípio. Não vou dar conta. Vou rapidinho agora. Vou falar tudo em poucas palavras. Então, o segundo princípio, vou tentar. É que o homem deve amar a sua esposa. A Bíblia diz isso claramente, que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Interessante que os filmes de hoje em dia mostram o romantismo nos filmes, não é isso? Ver o filme, aí aqueles casal romântico, mas o romântico do filme tem a ver com atração sexual, tem a ver com sentimento. E amor não é isso. Amor não tem a ver com arrepio. Arrepiei. Jesus. Amor não tem nada a ver com arrepio. Estou geladinho por dentro. Isso não é amor. Eu não achei que era. Então sai daqui sabendo que isso não é amor. Amor de Deus é aquilo que leva você a suportar todas as coisas por amor àquela pessoa. Sabe por que eu estou botando isso? Os filmes pintam esse quadro, que é amor quando você sente o arrepio, gela por dentro, o coração balança. Isso é emoção. Isso aí, frio na barriga, desce aí do toboágua aí que vai esfriar tudo. Até a mente vai esfriar. E é amor? Não, é um sentimento. Arrepio, entra no geladeiro, você que trabalha com frigorífico matando boi, entra dentro do frigorífico, cada arrepio que você sai e entra, é um arrepio maior do que o outro. É amor esse negócio? Então, isso não é, isso é expressão do corpo, isso é sentimento. Então, amor, meu filho, grava uma coisa no seu coração. Amor é aquilo que leva você a suportar tudo porque você ama. E amor é um mandamento. Você casou? Faz assim com a cabeça. Quem casou aí? É um mandamento. Sabe por quê? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu não amo a minha esposa mais. Aí eu começo a ouvir aquela lorota. Sabe por que eu não amo a minha esposa mais? Porque eu não amo a minha esposa mais porque ela já não me trata como tratava. Eu, já sei onde quer chegar, já começa a molar a faca. Igual o pastor Lucinho, 5 dedados na cara desse cara daqui 10 minutos. E ele começa assim, sabe por quê, pastor? Ela não tem carinho mais, a gola da minha camisa não é passada como passava antigamente. Tá falando aí? Fala, Jeová. A gola da minha camisa não é passada como era passada antes. Começa assim, sabia que agora ela em casa é comida, pastor, tem dia que eu comi de um prato só, ela faz um macarrão lá com os negócios dentro, a gente tem que comer aquele negócio. Fala mais, Jeová. Mais uma coisa, Jeová vai falar agora. Pastor, o senhor não vai acreditar agora que eu falo, senhor. Estou ouvindo. Nem a casa lá em casa é arrumada como ela arrumava mais. Nem a casa é arrumada como. Pastor, eu não sinto que eu amo essa mulher mais. Irmão, amor não é sentimento. Amor é mandamento. E se você está pensando assim, é porque o amor de Deus não está dentro de você. Porque em 1 Coríntios diz que o amor, ele tudo suporta. Ele tudo resiste. Sabe por que o filme, as novelas, quer passar que amor é sentimentos e emoções vazias? Para você largar a tua esposa. Sabe por que passa uma menina e se arrepia? Eu estou amando aquela pessoa. Arrepiei. É por isso. Eu brinco para a gente ficar divertido o assunto, porque esse assunto é sério demais. Fica até estranho mexer nesse assunto. Então, o mundo quer passar isso para você trocar de parceiro. Igual eu vi uma reportagem aqui, a Angélica ainda acredita na família. A Eliane
Eliane, acredita na família. 5º casamento, já está saindo desse para outro. 5º! Porque arrepiou, ter passado um bastidor, arrepiou. Viu um cara, arrepiou. Não amo mais meu marido, eu amo aquele que eu arrepiei. Isso não é amor. Você pode arrepiar de toda maneira. Não é amor. E para caminhar para o final, nós temos que amar primeiro e nunca esperar nada em troca. Em João 1 diz que Jesus nos amou primeiro para depois a gente amar a nossa esposa. Eu já estou encerrando, tá, irmão? Preciso só mais 5 minutos dos irmãos. Então, como que você, esposo, tem que amar a sua esposa? Fala assim, primeiro. Fala comigo, quem é esposo aí? Primeiro. Você tem que amar primeiro, não é esperar que ela te ama. Porque Jesus diz no texto que ele morreu primeiro. E amou a gente primeiro. 1 João diz isso. 1 João, capítulo 4, diz isso, versículo 19. Agora, o interessante, que é uma frase de Charles Stone, que diz o seguinte, grava aí para jogar no Face aí que chegar em casa. Quando o homem ama a sua esposa corretamente, olha o que ele conclui, ela se torna mais do que ele sonhava e muito mais além daquilo que ele merece. Vou repetir. Quando um esposo ama a sua esposa corretamente, ela se torna muito melhor do que ele esperava e muito melhor do que ele merece. Mas tem que amar como? Corretamente. Pronto, 3. O homem deve ser amante da sua esposa. Em poucas palavras, ser amante da sua esposa é o que diz em Colossenses 3, versículo 19, que o marido deve amar a sua mulher e não ser arrogante com ela. Então a mulher, ela precisa daquele amante, daquele marido que está junto com ela sempre e buscar sempre entender a mulher. Eu sei que eu já falei que é difícil entender a mulher. Os irmãos estão comigo aí? Ou só o pastor que está pecando hoje aqui para danar? Tem mais um pecador em nosso meio. Tem mais um. Deus vai revelando os pecadores. Então, entender a mulher. Eu sei que é difícil entender. Eu sei que a Cristina... Difícil entender. Um exemplo. A gente senta no restaurante. Tá para ouvir dela? A gente senta no restaurante, a gente acaba de comer, um exemplo. Ela fala, amor, você quer uma sobremesa, alguma coisa assim? Ela fala, não, quero não. Aí eu levanto, preparo minha sobremesa da quantidade que eu quero comer. Vou lá, boto no pratinho, senta, ela fala assim, me dá uma colherzinha. Aí eu dou mais uma colherzinha, ela fala, me dá mais uma mãozinha. Eu dou mais umazinha, eu falo, caramba, já está mexendo que é meu aqui. Aí dá vontade do cara falar assim, amor, você não queria esse trem? Por que você não deixou eu trazer esse trem para você? E agora você está comendo que é meu? Separei na quantidade certa, vai faltar aqui, ó, no meu estômago. Porque o homem é muito assim, né? Aí eu não entendo, porque ele falou que não queria, aí eu volto dali 1 minuto, eu quero. Eu não entendo, e falei aqui, eu não entendo, deita de cara feia, levanta. Aí você pergunta assim, aconteceu alguma coisa? Aí tá de cara feia, você fala assim, tá acontecendo alguma coisa? Ela, nada. Você já esquece. Aí você chega de manhã, tá de cara feliz, ou tá mais emburrado ainda. Aí você pergunta, aconteceu alguma coisa? Ela fala assim, nada. Aí chega de tarde, ela fala assim, aconteceu sim. Meu Deus, você não perguntou 78 horas atrás se estava acontecendo alguma coisa? Não entendo. Mas o amante tem que entender. O amante, já viu que o amante ele sempre entende? O amante, as mulheres falam, nossa, não, você vai passar por isso, vai dar certo, você vai ver. Aí a mulher espera isso aonde? No marido. Mas também, não fica esperando muita coisa não. Desculpa a palavra que eu vou usar de novo, tá, irmãos? Nós somos um culto da família, e tem que ser, pastor tem que ser direto para a gente entender, não ficar com da voltinha. Tem mulher que quer um amante, começa a descrever. Não, um cara sensível, romântico, compreensível. Começa a descrever um cara que chega no final, eu vou botar o nome desse cara, eu vou escrever assim, boiola. Vamos bater uma palma agora, Ricardo. Boiola. Sabe por quê? O cara é amante, é romântico, mas tem um lado masculino dele. Ele tem um lado, né? Aí ela vai ter um amiguinho dentro de casa que ela vai confessar os lutos. Ela não vai querer esse cara. Ela fala assim, sai daqui, que eu quero um homem dentro dessa casa. Ela não vai querer o cara, porque quem ela sonha muitas vezes como um amante, aquele marido, assim, o amante, estão entendendo, né, irmãos? Misericórdia, tá? Não,
Aí eu falava, o pastor está xingando na igreja, mandando os outros ter amantes, imagina. Que o pastor já vive detonado. Então, entenda isso. Talvez a pessoa que você imagina, você não vai querer conviver com ela. Vai ser o cara que faz a unha no teu salão do cabeleireiro. Todo carinho, estou falando isso. Sabe porque o homem tem que ser romântico, mas tem um lado bruto. Um exemplo, a Cristina conhece meu lado bruto. Quando eu estou trabalhando, né, amor? Ela já conhece. Rapaz, eu quero... O Robson trabalha comigo, uns irmãos trabalham. Eu quero derrubar o mundo em um dia. Se eu puder virar 24 horas, rolando na lama e trabalhando, é comigo. Então a Cristina já sabe. Quando ela vai mais me ajudar, o que ela faz? Dá espaço para o ignorante. Deixa ele lavar o teto, esfregar de bomba. Deixa ele fazer o que ele tem, vai cavar o buraco. Deixa eu aqui. Então, a mulher também precisa ter esse homem, que é homem do lado dela. Mas ser o quê? Maridos, amante. Dá uma florzinha para sua esposa, palavra. Gente, Cristina sabe disso o tempo inteiro. Eu falo, meu amor, já te falei hoje que eu te amo. Já sei que eu falei. Falou, eu te amo. O tempo inteiro, veio dormir, amor, já falei com você que te amo. Hoje já falou bem, eu te amo. Então, faça isso, porque isso vai impedir que o entregador de leite vai chegar na sua casa e falar, nossa, está cheirosa hoje. Como algum pastor falou isso. O pastor Cláudio Duarte. Diz o seguinte, gente, toma uma decisão antes que o Ricardo entre na tua casa. E depois que o Ricardo... Não é isso que ele fala? 5 detalhes. Tome uma posição antes que o Ricardo não entre na sua casa. Então, marido, gente. Marido, hoje a Cristina saiu de casa assim... Aí eu falei, moço, está cheirosa. Ela falou, foi um creme que eu passei e tal. Então faça isso, coisa simples do teu dia a dia. Isso é ser um homem romântico, ter palavra de amor. Mas meninas, não queiram boiola, porque nós somos o quê? Homem. É isso aí. Diga aí, eu sou homem. Diga aí. Jesus. Eu sou homem. Aí, sou homem. Diga isso. Para terminar, caminhando para o fim, o marido deve ser aquele provedor da casa, aquele homem que ele traz uma estabilidade social, cultural e religiosa. Usei a palavra religiosa, mas a melhor palavra, bíblica. Então o homem deve ser aquele provedor. Ele traz estabilidade para a pessoa, em que área? Social, cultural e bíblica. Social, o marido saber quem realmente ele é para ensinar os filhos. Cultural, ele dá cultura para os meninos, não é ser inteligente, o cara é estudado, vai dar cultura, não. Meu avô era quase analfabeto, me deu muito conhecimento. E bíblica, o cara ser exemplo. E para terminar, o homem tem que ser provedor. O interessante, gente, é que essa história do homem ser provedor, ele deve proteger a sua família em todos os aspectos, proteger a sua esposa, seus filhos, em todas as áreas, no estudo, no trabalho e no namoro. E interessante que eu pesquisei hoje e achei que 35% dos registros de nascimento do Brasil não contém o nome do pai. 35% dos registros de nascimento... Está dando microfonia, tem alguma coisa assim me perturbando aqui. 35% não tem o nome do pai. Por que isso? Já quer que o menino nasce sem ter o quê? Proteção. Você não tem pai. Tentativa diabólica. Então o marido, ele é a cabeça. Como eu já disse, o marido ele deve amar, deve ser o amante, o provedor e o protetor. E eu encerro com isso, que o marido ele deve proteger os sentimentos da pessoa que está do seu lado, o sentimento da sua esposa, o sentimento dos seus filhos. Ele deve ser um exemplo para perdoar, respeitar e amar. A coisa mais difícil é um pai ou um esposo sentar e pedir perdão à pessoa que está do seu lado. Pai, pedir perdão é importante. A Samara já teve vezes na minha vida que eu tive que sentar com ela e falar, Samara, perdoa o papai, que o papai estava errado. E eu tive que fazer isso várias vezes com Cristina. Isso deve ser um jeito da gente proteger os sentimentos dos nossos filhos, não criar mágoa dentro dele. Você protege o sentimento dele. Eu quero orar porque a hora já se foi. Entre as risadas e as brincadeiras do pastor e as palavras que eu falei, eu quero terminar com um texto bíblico de Eclesiástico 12, versículo 13, que diz que o final de tudo na vida do homem é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Então, qual é o maior princípio do homem? Para começar, eu comecei pelo cabeça.
Mas o maior princípio é esse: ter homens convertidos dentro de casa. Homens que temem ao Senhor e homens que guardam o mandamento de Deus. Eu digo o seguinte: sempre, gente, o diabo vai investir na figura do pai, da esposa e do filho, porque ele sabe onde é a base de todas as coisas. Eu quero orar por você nesse momento. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você nesse momento para encerrar esse culto da família e pedir, você que está aqui nessa noite, o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele ministrou sobre o seu coração, te chamou a responsabilidade em várias coisas como marido. Então não se esqueça: maridos convertidos, que são a cabeça da casa, que amem as suas esposas, que são amantes dela, que são românticos, provedores e homens protetores, porque essa missão é uma missão extraordinária que Jesus me deu e te deu. Quero pedir que os esposos fiquem em pé nesse momento, todos os homens que são casados, que às vezes você não é casado no civil, mas fique de pé, você tem a tua esposa, aquela mulher que você ama, que está junto com você. Quero orar por você também. Fique de pé, eu vou orar por você. Põe a mão sobre o teu coração, você esposo, vamos orar por você. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra hoje, Senhor, que o Senhor trouxe no nosso coração, de uma forma simples, clara, mas bíblica, Senhor, acima de tudo. Te peço, Senhor, como pai, cada pai aqui, eu faço dessa oração a extensão, eu tenho certeza da oração deles, que o Senhor nos ensine, meu Pai, a ser homens convertidos dentro das nossas casas, homens que assumimos a responsabilidade de nos entregar pela nossa família, de ser aquele que tem autoridade, mas autoridade segundo Jesus, meu Pai, não autoridade segundo o mundo. Homens que amam realmente a esposa e nunca deixa que um arrepio, que uma emoção vazia possa fazer ele perder o foco, que é amar a sua esposa, que é um mandamento, Senhor. Nos faz de nós pessoas amantes, mais sensíveis, homens que possam valorizar as pequenas coisas, meu Pai. Nos ensina a valorizar um corte de cabelo, uma comida, um abraço. Nos ensina a valorizar o momento que estamos juntos. Nos ensina a fazer isso, Senhor. Mas também faz de nós, meu Pai, homens protetores, meu Pai. Homens, meu Pai, que guarda a sua família. Homens, Senhor, que provém o recurso necessário para os nossos filhos, meu Pai. Porque esse é o nosso desejo, meu Pai. E, Senhor, se nessa noite faltou algo da minha parte, Senhor, ser ministrado nos corações dos homens nessa noite, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo tem toda a condição de ministrar, meu Pai, e de trazer aquilo que precisa em nossas vidas, para possamos cumprir a nossa missão de ser pai, esposo, de ser pessoas extraordinárias. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, você que ouviu essa pregação do jeito descontraído, tranquilo, sai daqui sabendo de uma coisa: Deus chamou você para ser um pai extraordinário. E eu quero te falar uma coisa. Olha para mim aqui, isso é para você agora. Se eu quero marcar a vida de alguém, sabe de quem que eu quero marcar? Da minha esposa e do meu filho, ou dos meus filhos, né? Que a Samara está vindo, se Deus quiser, daqui uns anos aí. Então, se eu quero marcar alguém, é a vida deles, porque essa é uma missão extraordinária do pai, marcar a vida de um filho.